Carnaglau, Marchinhas, Sambas e Balancês, é o nome, eu sou o Balancês. subtítulo. Dez anos atrás, essa pessoa pegou o dicionário e aí ela escolheu o termo da maior festa que existe no Brasil, uma das maiores do mundo, e mudou uma parte. Ela transformou o carnaval em carnaglau. Apenas fez isso. Justo, né? Só que ao invés de voz. briga, não, ela foi lá e levou mais festa. Briga porque alguém poderia dizer, não pode mexer no nome. Ela foi lá e mexeu e fez a festa ainda melhor. Uma mulher potente, respeitada aqui na cena musical do Rio Grande do Sul, né? A Glau é muito mais que isso. Para mim é a voz do samba aqui no estado. Do samba, atriz, é uma pessoa aqui de Gravataí, ou seja, mostrando que a região metropolitana é a melhor do mundo. Obrigado por vir aqui, Glau. Obrigada, Obrigada. Obrigada. Prazer te receber. Que agradeço estar aqui, pertinho de casa, olha que bom. Deu um pulinho, né? Deu um pulinho, eu vou logo ali. É porque a minha vida é quase toda na freeway, né? A gente faz muita coisa fora, e principalmente em Porto Alegre. E ter um canal assim como o de vocês é uma maravilha. Sejam bem-vindos à cidade. Apesar de já estarem um tempo, né? Mas que bom conhecer aqui o espaço. Eu sou forasteiro, venho de Viamão pra cá. Aliás, hoje eu moro em Porto Alegre. Mas Já é quase um Gravataí. quase isso. Mas a minha família sempre teve uma conexão. Meu irmão casou com a esposa dele, a Karina, e ela morava no Parque dos Eucaliptos ali. Os pais dela ainda moram, então tem essa ligação. Eu sou daqui, né? É, Eu só nasci em Porto Alegre, fiquei lá até um aninho, vim pra cá. eu nasci voltei e pra depois lá. voltei pra Viamão. Peguei o Viamão pequenininho ali com 2, 3 dias. Em Viamão não tinha, e até hoje não tem maternidade, né? Então, a brincadeira... Não nasce mais, é que não nasce Viamão. Não nasce. Eu nasci em Porto Alegre. Eu mas também. eu nasci e vim, nem deu um ano. Mas as minhas filhas nasceram as duas aqui, são Gravataís. Glau, tu estás aqui, né, nesta mesa linda, aliás, muito obrigado a Marcati, que trouxe essa maravilha, né? Quem chega aqui, muita gente já veio, já viu, falou, eu quero uma mesa igual. Daí eles responderam o quê? Não dá pra não ser dá. igual. Porque eles fazem exclusivo. Uhum. E também para as emoções que a gente sente na nossa conversa, as doces emoções da Florestal. Se eu deixar mais perto, até Glau, se quiser pegar, tu fica bem à vontade, tá? No final tu vai ganhar uma comandinha. Tem bala, tem pirulito, tem tudo que a Florestal nos envia. Muito obrigado também. O que é carnaval pra ti? O que significa carnaval? Carnaval são as minhas lembranças mais doces, né? Falando de... porque eu cresci, né, no meio de pessoas do carnaval, da música, do samba. Aqui a gente tem, né, o Clube Social Negro 6 de Maio, que na sua composição, na sua programação, sempre teve carnaval, tanto carnaval infantil quanto adulto. E hoje eu já fui diretora cultural do clube, que vai fazer 70 anos este ano, e a gente está em festa, né? E hoje eu e minha prima estamos gestando o clube, presidenta e vice. E ali eu pulei meus primeiros carnavais, né? Então, o carnaval é isso, se mistura com a minha vida, assim, desde pequena. Então, eu tenho muito respeito por essa festa, né? Que é uma festa que tem toda uma ancestralidade envolvida, né? Uma festa construída e que vem, né, muito da cultura afro, né? Afro-brasileira, enfim. Então, quando chega essa época, né, é uma época de muita celebração, mas também de muito trabalho, muito respeito por essa manifestação cultural, né, que envolve muita coisa, né? Envolve luta, envolve resistência, mas também envolve história, envolve comprometimento, trabalho, Representatividade, né? Representatividade.
Então, é um misto de muitas emoções o carnaval para mim. Que demais, né? Há pouco a Glau estava falando, né? Do Carnaglau. Aliás, eu quero que tu explique, por favor, até, né? Porque eu comecei com a brincadeira aqui e não podemos deixar sem explicação, né? O que é o Carnaglau e como é que nasceu? Então, em 2015, eu fui fazer um trabalho no Café Fonfon, né? Que é uma casa noturna de shows mais instrumental. A linha do Café Fonfon é mais instrumental, jazz, blues, mas também MPB, né, a bossa nova, enfim, os artistas meio que circulam ali são desses gêneros, né? E eu fui fazer um trabalho lá, 2 noites, com um show que era Noite dos Lobos, que era eu e Gil Colares, que é um amigo antes e um cantor e ator também de Porto Alegre. Nós fizemos esse show lá, 2 noites de músicas de Lupicínio Rodrigues. E logo que terminou o show, essas 2 noites, a Beth e o Luizinho, que são os proprietários da casa e que são músicos também. A Beth é compositora, pianista, o Luizinho toca sax, flauta, enfim, são também compositores os dois. Eles perguntaram se eu teria um outro show solo que eu gostaria de fazer na casa, né? E na época eu estava muito mais envolvida com o teatro, né? Com a atuação, com o grupo Caixa Preta de teatro, Porto Alegre. E então eu não tinha nada, e tinha feito há pouco tempo o Estandarte do Samba, que era um show só com clássicos do samba e também com composições de sambistas aqui do Sul. Com Flor de Ébano, que é um grupo de expressão na época, né? Hoje ele não está mais em atividade, expressão do samba aqui em Porto Alegre, no Sul. E eu não tinha esse show, mas eu disse que eu tinha um projeto que era um show chamado de Amores e Sambas, onde eu cantava, eu já tinha até um repertório montado, onde eu cantava sambas que falavam de amor, né? E eles curtiram e disseram, se tu quiser fazer aqui, nós temos algumas atas, e a gente fez próximo do... Isso foi em maio, em junho eu já estava lá fazendo... no Dia dos Namorados, ali fazendo o de Amores e Samba, Amores e Sambas. E na sequência eu fui levando outros shows que eu fazia de samba, então não tinha ali ainda tinha ali um nicho que não estava sendo explorado, que eles curtiram. Legal. E foram grandes incentivadores e me deram um espaço super bacana que repercutiu para outras casas. Acabei fazendo em outros lugares, então eu fiz ali de Amores e Sambas, fiz um especial Elis, que eu também tenho, o especial Clara Nunes. Então a gente foi trabalhando junto e, junto a isso, formando uma amizade também. E chegou mais para o final do ano, eles comentaram, a gente podia fazer alguma coisa no carnaval. Tu topa? Deve ser, claro, vamos, a gente pode criar alguma coisa. E eu comecei, o Carnaglau, e aí, já temos o nome, tá? Pior que tem mesmo. Veio assim, né, nessa conversa, né, e a gente foi falando e ficou Carnaglau. E aí, nesse ano seguinte, que foi 2016, então... A gente fez ali bem no feriado de carnaval, né? Sempre o baile, o bailinho. Carnaglau, marchinha, sambas e balancês, é o nome mesmo, o subtítulo. E aí deu super certo, assim. É um local pequeno, né? Assim, o espaço físico, e com mesas, cadeiras, né? Os shows ali, geralmente, todo mundo sentado, ouvindo. Inclusive, eles têm toda uma preocupação. Não tem Wi-Fi na casa, por exemplo. Então, as pessoas têm que ver o show e conversar. Que dureza. Que dureza. Aí, Aqui, né? uns tremendos.
Aqui é o que você vai. Onde é que tá meu sinal? E também até a questão assim de servir, quando o show começa, eles diminuem assim tu pede um pouco antes ali para eles não ficarem circulando e atrapalhando o show. Então né, essas minúcias que é interessante. Exatamente, E no Carnaval, então, é tudo mais liberado. Aí eles tiram, a gente, né, eles configuram ali, colocam algumas mesas, algumas cadeiras soltas também, mas tem uma pista que o pessoal dança bastante e curte, porque é sempre lá em cima, né? E a gente vai fazendo, eu inicio, faço uma abertura e tal, porque tem um sobrado e tem uma parte em cima que é uma espécie de camarim. Então tem a escada que desce. Então eu sempre desço já cantando pela escada. Ai, que legal. Tem toda uma mise-en-scène, né? E também a questão das fantasias, eu procuro, eu que vou criando e procuro já fazer alguma coisa diferente a cada ano, né? Então surgiu também o concurso de carnaval, concurso de fantasia, que a gente começou a fazer de uns anos para cá, que também dá uma animação, assim, porque as pessoas agora já sabem que tem concurso, já se arrumam um pouquinho se puxam mais, se puxam na fantasia. Puxam, né? Então é um ambiente bem assim, acolhedor, né? Meio que remete aos antigos carnavais carnaval de salão, que hoje em dia não tem clubes, né? Os clubes não fazem mais. Eu acho que pontualmente, um que outro, acredito que Clube do Professor, que eu sou sócia do Clube Professor, eu sei que eles têm um carnaval lá, até já tentamos fazer um carnaglau lá, mas aí as datas não fechou. Ano passado eu fui, desculpa te interromper, só para pegar isso que tu tá falando do carnaval de clube, com a minha filha, tem uma filhinha de 2 anos, a Malu, e ano passado ela foi num carnaval infantil, porque isso acaba tendo um pouco mais em clube, no Clube Gaúcho. No Clube do Professor Gaúcho, sim, lá no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre. E foi muito legal, foi muito bacana, assim, porque tinha fantasia, aí tinha lá a banda se apresentando, aí tinha confete, ela jogava pra cima. Outra vibe, né? É outra vibe. Legal, tá tudo bem com sair, tomar uma cerveja na rua, bloquinho. Blocos, eu curto pra caramba. Esse ano eu fui no Baguri, que foi na Cruzeiro, né? Que Porto Alegre fez carnaval oficial. Descentralizado, não só na Cidade Baixa. Claro, na Cidade Baixa é onde vai mais gente. Beleza, onde as pessoas estão acostumadas a ir e tá tudo certo. Mas fez na Restinga e fez na Cruzeiro. Isso. E aí lá eu vi muito as famílias sentadas na frente de casa, olhando o bloco passar, o carro elétrico ali, sabe? A gente passou o carnaval agora em Pinhal, né? No Boné do Pinhal. E o que a gente fez com as crianças também, a mesma coisa, ir pra ver o bloco, daí tem o bloco das virgens e tal, né? Toda aquela função. Mas tu sabe que eu fiquei muito triste, que eu passei na frente, eu me criei no Pinhal, assim, né? Passando os meus verões dos meus 3 anos aos 17. Olha. Então, e lá era na SAP. SAP. E o carnaval era maravilhoso, meu Deus, eu tenho foto revelada, né? Do carnaval no Pinhal, né? E aí tinha os concursos de fantasia e tal, e eu falei, né, pro meu noivo, vamos trazer as crianças. E ele, vamos passar pra ver como é que tá. Nem existe mais. Muitas sociedades, amigos, né? Daí vinha o nome da praia, não existe. Não se sustentou, né? Não só no litoral, né? Porto Alegre tinha o Teresópolis, que era um dos maiores clubes do estado, com certeza, e tinha muito carnaval. Exato. Hoje o Teresópolis foi feito, a última reportagem que eu li na Zero Hora, mostrava lá o clube totalmente abandonado. Não vou nem dizer bom, é abandonado porque o clube entrou numa falência, e lá virou questão judicial, mas a estrutura em si é abandonada. É isso, né? Assim, claro, é dinheiro, né? Para tu manter qualquer clube desse é muito dinheiro, tu precisa de gente frequente para poder manter. Isso. As pessoas estão cada vez mais corridas. O meu irmão, ele é sócio do Grêmio Náutico União. E ele mora na frente. Mas sabe o que é frente? É abrir a janela e ficar olhando para as piscinas. É na frente. E ele paga, não é barato, é ele, a esposa, os 2 filhos. E eu tava conversando com ele esse final de semana e ele disse, olha, eu tô achando que eu vou cancelar, porque no último ano ele foi 2, 3 vezes. E é na frente. A pessoa não se organiza.
Meu irmão, ele tem uma loja. Ele sai do shopping às vezes 10 da noite. Uhum. Aí tu vai cobrar que a pessoa sai de manhã e volta 10 da noite. É Sim. difícil. Então, assim, Essa coisa do clube, né? Eu agora estou ali no. Sempre estive, mas estou nessa questão de gestão de clube, é muito complicado, porque assim, tem a questão dos sócios. Os sócios quase não frequentam, os sócios que frequentavam, alguns já de muita idade já não vão. Os filhos, netos, não têm a cultura do clube, Uhum. né? Então, a configuração do lazer mudou muito. Muito, Né? muito. Porque antigamente o clube era onde tu convivia com outras pessoas. Tu ia para, né? Por exemplo, tu ia acessar a piscina. Uhum. Hoje, a questão também do poder aquisitivo das pessoas ou das coisas que ficaram um pouco mais acessíveis em alguma medida, né? Não, obviamente, não para toda a população, mas para essa camada que acessava os clubes. Daqui a pouco tu bota uma piscina, tu não vai sair de casa para ir lá, até no condomínio, às vezes, mesmo condomínios mais populares tem. Isso que tu falou é algo muito interessante, porque assim, aqui em Gravataí tem Paladino, a gente se associou ao Paladino, eu moro num apartamento, não tem piscina no apartamento, a gente com 4 crianças em casa, em alguns finais de semana, né? Dois meu, Tu não ia explicar. 2 meu e 2 do meu noivo. Então, assim, é caótico 4 crianças num apartamento. Eles precisam ter um lugar para correr, entendeu? E muitas vezes, a gente não consegue levar na pracinha, ou vai na pracinha, aí, sei lá, tá muito calor, entende? Exato. E aí, vamos nos associar. Associamos. A gente tem ido muito no Paladino. Assim, ó, demais. A gente foi dezembro, a gente tá desde dezembro ou novembro, a gente foi dezembro quase todos os finais de semana, inclusive quando não estávamos com as crianças. Aí janeiro também. Que maravilha. E aí agora fevereiro a gente foi num final de semana só e durante a semana a gente foi num dia. Aí tá, tudo bem. Aí a gente tá com a ideia de comprar uma casa e tal, né, conversando sobre isso. E aí meu filho tem 7 anos. E ele assim: mãe, a gente pode ter uma piscina em casa? Eu falei: não sei, meu filho, vamos ver, não é prioridade, né? E ele assim: não, porque daí a gente não precisa ir no clube. Eu não sei de onde ele tirou isso. Eles já têm uma... Mas como eles assim? já são muito... As crianças hoje já têm um... Já Lá faz o vem- cálculo. Não, já faz todas as ligações. Eu, como assim? E eu pensei justamente isso. Mas o clube é outra coisa. É outra vibe. É Sabe que ele outra. vai conversar com o corretor, né? Eu quero a Já casa tá, pra... já visualizou aí quem vem por aí. E ele me veio com essa, mas daí foi quando eu pensei, mas o clube é outra coisa. Quando a gente combina com um casal de amigos que tem filhos pra ir junto, fazer social. churrasco. Exatamente, Muito é social. social. É pra socializar, é exatamente isso. E aí é uma luta hercúlea para manter um clube, né, em pé, né, funcionando, né? Agora, no último sábado, 21, agora de fevereiro, a gente fez o baile de carnaval no clube 6 de maio, que era uma atividade clássica do clube que há muito tempo não tinha, né? E aí a gente fizemos o Carnaglau ali, um concurso de fantasia, teve tudo, acadêmicos do futuro, que são as crianças, né, que estão vindo. Adorei o nome. Que amor! De Gravataí tiveram ali com a gente, são parceiros, inclusive, até porque os acadêmicos é uma célula que saiu do 6 de maio. Né? Muita gente não sabe, mas o Clube Social Negro, uma das suas essências são os cordões carnavalescos. Então, tinha o cordão carnavalesco, porque isso tudo numa época que a gente fala, onde a população negra não podia acessar diversos espaços da sociedade. Uma né? segregação, parte dos negros. Exatamente. E, inclusive, nas festividades populares, né, que é o carnaval. Tinham os blocos e, muitas vezes, os blocos eram formados por uma parte da população branca que, às vezes, aceitavam alguns negros ali tocando, ou às vezes blocos de clubes onde as pessoas negras
que faziam parte, eram jogadores de futebol, por exemplo, tinham os cordões carnavalescos dos clubes, tinham também os times de futebol. E aí, os jogadores, em meio aos outros, eram pessoas negras, às vezes, que eram jogadores daquele time, que pertencia a um clube, que quando haviam as festividades, esses jogadores não podiam fazer parte, às vezes, da festividade, às vezes, do título do Meu clube, Deus. que eles ajudaram a conquistar. Então, tinha os blocos, os cordões carnavalescos, né, de pessoas negras, que desse cordão saíram algumas sociedades, alguns clubes, né? E o 6 de maio é esse cordão carnavalesco que virou Clube 6 de Maio e que, ao longo do tempo, como tem essa raiz, né, do cordão carnavalesco, tinha um grupo que queria transformar esse cordão numa escola de samba. E aí ficou aquilo, vamos fazer, não vamos. Aí, aquelas coisas internas, acabou que os acadêmicos saíram como uma escola e ficou o clube e a escola. Para a cidade, talvez os rompimentos sempre são tensos, né? Mas que para a cidade até que foi uma boa... foi bom para a cidade, né? Uma visibilidade maior. Duas instituições, né? Uhum. Voltadas e formadas por pessoas negras que tiveram êxito, né? Claro, o clube, todos os problemas que tem um clube, né? Para se manter vivo. E a Acadêmicos, que é a única escola da região metropolitana que está no grupo especial do Carnaval de Porto Alegre e que foi campeão em 2024, Exatamente. que quase foi o ano passado também. Exato. Então, isso tudo, todas isso que acontece, né, num país que é extremamente racista, machista, misógino, enfim, né? São coisas assim que a gente tem que celebrar e sempre trazer como exemplo assim de que a gente pode, né, reverter a situação, as situações, enfim. Eu acho que a gente deve muito, né, trazendo esse assunto, né, do racismo, assim, deve muito à população negra pela construção de 90%, vamos dizer, né, do que temos hoje. Da cultura. E da cultura, enfim, né? Então, trazendo para esse lado, né, falando Carnaglau e tal, são assuntos que estão totalmente em mim, que eu trago na minha trajetória, que não tem como dissociar, né? A Glau artista e a Glau não militante, né? Às vezes a palavra fica um pouco pejorativa, mas, né, de história de vida, né? As coisas acabam se fundindo. E é militante de militar mesmo. E tá certo, de defender. Porque hoje algumas palavras elas estão caindo num jogo político, né? A pessoa... Um ranço. Era isso, entendeu? Pegam um ranço e nem sabem o porquê, né, de ser usada a palavra como é utilizada. E pegando esse gancho, Glau, justamente queria saber o teu posicionamento como uma mulher negra, né, que tá à frente, uma protagonista, né, como que tu percebe isso hoje? Como está a sociedade em relação ao racismo, à misoginia, como que tu percebe, ao machismo, como que tu percebe hoje que tá? A gente fala que melhorou, mas ao mesmo tempo dá um cansaço. A gente fica exausto em cada coisa que a gente vê, cada notícia que a gente vê sobre feminicídio, cada notícia que a gente lê sobre o racismo. E eu queria saber de ti, né, que pode falar, que tem esse poder da fala justamente por estar vivenciando isso. São tempos
em que a gente tem visibilidade, a gente está tendo espaço, né? Falando enquanto pessoa negra, também enquanto mulher. Porém, são tempos adoecedores também, porque a gente também vê muita coisa. A internet nos entrega a toda hora muita, assim, um conteúdo exaustivo de situações de racismo, feminicídio, é uma coisa assim que tu abre o Instagram, abre uma rede social, tu é bombardeado, né? Porque as coisas estão acontecendo. Não aconteciam? Aconteciam. Mas agora estão sendo filmadas, está registrado e a gente, né, recebe isso. E assim, o meu movimento eu preciso fazer. Se eu tenho espaço, se eu tenho consciência, eu preciso estar nesse espaço falando sobre isso, não falando só de dor, mas falando de coisas boas, né, que acontecem também, né, porque eu tenho 2 filhas e, assim, Quais as idades das suas filhas? 15 e 22. Então, elas veem todo o meu movimento, né? E veem as coisas que eu consumo, que eu acredito, o que eu penso sobre as coisas, né? Então, é um momento que se tem mais espaço, mais visibilidade, mas ainda, olha, tem muito... Tá muito longe do Tá ideal. muito longe do ideal, né? Porque uma coisa é tu ter o espaço, tu ter, né? Que nem aqui vocês estão me dando espaço, enfim, e é maravilhoso. Só que não são todos. Tá te dando espaço, essa é uma conquista tua. É uma tua porta ali. Exatamente, porque olha, tu apareceu como um dos principais nomes quando a gente falou no Bastipod. Então é um prazer gigante te ter aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Mas a gente, por exemplo, se a gente for falar de samba, né, que é o meu nicho, né, musical, é um espaço ainda muito masculino ainda, né? Tem muitos grupos de mulheres tocando, cantando, interpretando samba, mas quando tu vai ver na prática os espaços, são grupos formados por maioria homens. Na hora que a gente contratação das bandas, tem, mas eu quero aquele. Exatamente. Pode fazer uma participação, né? Mas não. Então. O protagonismo ainda não é. Não é, exatamente. Então, tem, mas precisa ampliar. Se tem, né, já muito e muito pelo movimento mesmo das mulheres, né? De se unirem muitas vezes, né, em projetos, em atividades onde uma vai chamando a outra. Então, tem isso também. A gente também cria o nosso espaço, né? Na medida em que tu não é chamado ou tu não tem espaço, tu acaba criando, né? Então, e é isso. A gente fala muito sobre o racismo e o machismo na arte, né? Falando mais da minha... no meu ramo, né? Mas é isso, se a gente não fizer e não trouxer os nossos, não vai ter quem faça, entende? E também a coisa do monetizar nesse campo em que a gente tá. Daqui a pouco, tu é uma boa cantora de samba, tu tem um bom repertório, tu tá ali conquistando, tu é uma mulher negra que vivencia isso desde sempre, e não é tu que vai ganhar a grana cantando samba, porque a fulana é mais, fica melhor, vamos chamar. Mas isso ainda acontece. Mas o perfil esperado. Exatamente, sabe? Sabe, Glau, que conversa com o que tu tá dizendo, vou citar um outro ícone da arte, da cultura, uma mulher negra
muito representativo, que é a Daisy Nunes. Ela esteve aqui, né? A primeira Miss Brasil Negra, né? Sensacional. Uma história, uma mulher incrível, assim, Incrível. inspiradora mesmo. E ela contou aqui pra nós que quando ela era ainda adolescente, pro início da vida adulta, eu acho, né, menina? Exatamente a idade eu não lembro, mas ela quis participar de um concurso. Adolescente. Disseram, acho que era adolescente ainda, né? Disseram pra mãe dela, não, a gente não vai ter o concurso. Nem vamos né? participar esse ano. E aí, vou resumir bem a história, tá? Assim, até pra não entrar numa briga que não é a que importa. E aí o clube disse, não vai ter. E aí ela pegou e participou por outro, e foi a campeã, né? Foi escolhida, né? A Miss. E aí, logo depois, ou na mesma época, aquele primeiro que disse que não teria, anunciou a vencedora, porque teve, e era uma mulher loira de olhos claros. Então, assim, claramente houve ali uma situação que ela foi negada, ela foi segregada, e depois se mostrou o porquê. E complementando, Thiago, e não é nem a questão de, porque escolheram outra. Poderiam ter falado com transparência. Já temos a candidata, né? Existem outras formas de Poderia ter a disputa e, de fato, a outra vencer também. Exatamente, né? O que seria também... Se fosse com igualdade. Mas foi negada essa entrada. A oportunidade de tentar. É o que se fala muito, né? Ter oportunidade, ter o espaço para fazer o que tu sabe e, enfim, isso é negado muito ainda, né? Isso ainda acontece muito. Né? Então, quando a gente vê, assim, agora filmes, novelas, enfim, com um elenco incrível, né, de negros e negras, para chegar ali, olha, é uma luta hercúlea, né? E às vezes tu chega e tem que chegar também de mansinho. Não é, sabe? Porque se tu tiver muito, não, aqui. Ou também fazer trabalhos que colocam a negritude, né? Mas a narrativa não é ampla para essa negritude, né? É aqui, é ali ainda, então são muitas camadas. O que eu vou te perguntar agora é uma pergunta que quase não precisa ser feita, né? Porque acho muito difícil que tu não tenha passado por situações como essa que eu citei agora, por racismo, né? E muito infelizmente mesmo. Mas teve alguma assim que te marcou muito, assim, de racismo que tu tenha sofrido? Porque, de novo, né, só para explicar bem, é muito difícil, né? Uma mulher negra que vive de cultura, ou qualquer negro no Brasil, né? Conseguir dizer com tranquilidade, eu nunca sofri racismo, né? Porque ele tá aí. Não, ele tá a todo E teve momento. algo assim que tenha te marcado, ou que tu acha que... Olha, eu acho que me marcou mais foi na época da adolescência. Na época da adolescência eu frequentei, eu sou uma moradora de Gravataí, do centro de Gravataí. Estudei nas escolas aqui do centro, né? Frequentadas por maioria branca. Então eu não me via, né? Pessoas negras nesses espaços. Então a adolescência, que é quando tu começa a ter consciência de que alguma coisa ali, enquanto tu é criança, como eu tenho uma família assim muito muito orgulhosa da sua negritude, que conviveu muito junto, né? Então era muito fortalecida dentro dessa família. E algumas coisas, enquanto criança, tu não te dá conta. Então, na adolescência, tu vai vendo assim que os pares vão se formando e tu não é escolhida, né? Então tu começa a pensar o que tem de errado. Então, quando a gente tem uma frase que diz que a gente nos tornamos negros, né? Porque ao longo do tempo tu vai observando essa escanteada e esse racismo, e aí tu vai te tornando negro. Então isso está acontecendo porque eu sou negra. Então, ali na adolescência que eu
né, fui percebendo isso, isso foi, me acompanhou por muito tempo, até tu começar, bom, isso tá dado e eu tenho que agir por mim, fazer por mim, e, né, me fortalecer com os meus e tal. Então eu acho que esse período foi o mais difícil, né? Em todas as, vou dizer assim, ó, toda a movimentação de uma pessoa negra na sociedade é atravessada pelo racismo. Tem essa Eu entrei barreira. numa loja, eu já entrei com a Sabendo. consciência de que eu sou uma pessoa negra. Entendeu? Então, tem determinadas lojas que, de repente, eu nem vou entrar. Não quero me incomodar, não quero um olhar atravessado, não quero, será que não sei o que, sabe? Tu andar na rua, tu é atravessado pelo racismo, porque se tu, de repente, tu tá andando e tu te aproxima de uma pessoa tu, enquanto pessoa negra, tu desperta numa outra pessoa algo que vai deixar em alerta. Às vezes a pessoa pensa até que ela nem tem isso, que ela nem isso nem acontece. Imagina que eu não, mas sabe, porque o imaginário nosso, o nosso imaginário, né, o imaginário da pessoa não negra, isso está entranhado na nossa raiz enquanto sociedade, entende? Então, essa coisa, de sofreu aqui, não, é uma questão de percepção real e permanente, quase. A gente teve agora, né? Desculpa, Imagina. só para complementar, né? Assim, a gente teve agora, recentemente, o Vini Júnior, um dos melhores jogadores de futebol do mundo, ou seja, ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele tá dentro de campo para jogar futebol. Aí vem lá um jogador argentino do outro clube de Portugal e chama ele de macaco, chama ele de mono, né? Mono, macaco. Tá? E assim, 2026, entende? Não que fosse aceito antes, mas hoje as pessoas têm o mínimo para buscar a informação e compreender. A Glau é igual a mim, a diferença é que ela tem. Impune, ela nasceu de uma outra família e ela é negra, é outra cor, é a cor. Ela não... enfim, dentro de campo tá ali para jogar bola e aí o cara vai lá. E aí, sabe o que me incomoda, assim? É que o Vini vai lá, ele chama o árbitro faz lá os procedimentos que teria que fazer e tal. E aí depois o Vini é atacado por um monte de gente que vai dizer, vai jogar bola. Não, cara, se tu é ofendido, tu tem que parar e dizer, eu fui ofendido. E no caso ali, ele representa bilhões de pessoas, se tu pegar a população negra no mundo inteiro, né? E que bom que ele para o jogo, e tem que fazer, tem que escancarar, e esse jogador aí tem que ser preso. Quer dizer, na Europa, lá, né, nenhum país, acho que nem é crime como é aqui no Brasil. Aqui Pelo menos temos essa evolução, assim, né? Da lei. Pequena, mas Israel... Pequena até não é, mas claro, na prática pode ser não tão utilizado. Mas já é um meio, algo que tu pode acessar, né? Quando acontece isso, né? Que foi o que aconteceu com agora falou no argentino, a Argentina que imitou um macaco no Rio de Janeiro. Tá detida, pronto, né? Depois chorou, não sei o que. É que primeiro faz faz pra depois... não era mas isso que eu queria dizer. Foi mal interpretado. O querido do Gustavo, né? Jogador de futebol também ainda, né? Fazendo essa conexão. Falando da árbitra. E depois, absurdos. Mas a minha mãe, a minha esposa, mas escuta, tem que ser a mãe, a esposa, não dá pra respeitar a mulher por ser mulher? Não dá? Por ser, ser? Não, mas eu não sou machista. Não, Porque, né? Imagina, a minha mãe... Exato. Não, mas eu não sou racista, eu tenho amigos. Até tenho amigos. Até tenho mãe. Até tenho amigos. Nesse caso da mulher, até tem mãe. Até tenho esposa. Sou casado, né? A gente ri de ridículo que é. Nervoso. Exatamente. Mas imagina, o que eu ia te questionar, que é uma coisa assim que me irrita muito. Eu sou uma pessoa que milito. Né? Eu acho que quando eu parar de me irritar é porque alguma parte de mim morreu, né? Yes. Então
eu fico me questionando o que a gente pode fazer para tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor, né? Eu tenho 2 filhos, né? Sou madrasta de outras 2 crianças, né? Meninas. E aí eu me questiono também, né? Te questiono, me questionando. Como que a gente faz para criar mulheres? No teu caso, 2 mulheres negras. Eu, 2 crianças, um menino que eu quero que seja feminista, né? E feminista pela questão de igualdade, vamos lá, né? Porque todo mundo imagina o feminismo de outra forma e não com uma forma que é de fato, né? Sobre a igualdade. Como que a gente faz para fazer isso dar certo? Porque às vezes a gente cansa mesmo, sabe? E aí eu falo, mas vale a pena? Será que não é melhor só fingir demência, sabe? Largar. Exato, porque assim, meu Deus do céu, parece que a gente tá dando murro em ponta de faca em pleno 2026. Eu sou professora também, né? E eu acho que é pelo viés da educação. Apesar de hoje também, se tu for ver assim a fundo, tem muitos professores assim com uma agenda negativa terrível. Mas eu acho que a educação ainda é o caminho, né? Ter aliados dentro da educação, porque é onde eles estão, onde essas crianças estão se formando, entende? Eu acho que até essa questão assim de é complicado quando você tem criança pequena, né? Os teus são pequenos, está 100% a par de tudo que está acontecendo, né? Eles vão para a escola, tu vai ali, faz um tempo, mas visualizar o que está sendo passado e o que está faltando passar. Exatamente. E os pais participarem mais também. Exatamente. Participação, né? Exatamente. Porque, claro, tem leis, né? Tem a Lei 10.639, 10.639, que é do estudo da ERER, estudo das relações étnico-raciais. A escola tem que estar trabalhando isso, né? Como é que tu vai querer que as crianças e a pessoa entenda ou conheça ou saiba se ela não vê nada na sua formação, né, sobre cultura negra, sobre cultura indígena, né? Então aquilo que tu desconhece tá num lugar que tu pode não respeitar, pode não, né? Então tu tem que estar familiarizado com aquilo, tem que conhecer, tu tem que ler livros que tenham personagens afros ou indígenas, né? Para que isso seja cotidiano, né? Para quando tu te depare com aquilo, com essa cultura que de repente tu não vê em casa ou tu não consome, é ali na escola que tu vai te deparar com isso né, aprender, entender, conhecer. Então, eu acho que a educação é essencial nessa formação, né? Mas eu ouvi tu falando e lembrei de uma reportagem, mais uma reportagem de um feminicídio, que é uma coisa assim que é assim, ó, gatilho toda hora, né, na gente. E eu vi uma mãe comentando que ela estava cansada, assim, porque ela tem 2 meninos e ela educa esses meninos exaustivamente para se tornarem homens que respeitem mulheres e que não ajudem em casa, mas que façam, que sejam, né? E ela disse que se vê, às vezes, perdendo para a sociedade, perdendo. Os colegas, às vezes, ridicularizam na escola, porque não são ensinados, e eles são educados, respeitam, e os meninos riem deles. Então, ela estava, assim, no auge do cansaço, pensando o que fazer. Porque ela constrói. Exatamente. Constrói em casa, quando sai
Então, é uma luta que assim, tem que fazer, né? Não tem outra forma, né? A gente tem que abraçar, fazer, informar, buscar, né? Mostrar exemplos, né? Isso é muito importante. Minhas gurias, por exemplo, elas, desde pequenas, assim, livros com personagens, né, que exaltem a nossa etnia. Então, é isso, deixar o mais diverso, tornar, eu acho que a criação a mais diversa possível, né? Eu sempre tive amigos, né, parentes LGBTQIA+, então elas convivem. Então, a partir do momento, eu não tenho, mas assim, vamos ver um filme que fala sobre isso. Hoje tem muito material para crianças com essas temáticas, né? Perfeito. Buscar isso e deixar isso o mais à mão possível e o mais natural possível. Sabe que uma vez eu tava no Rio de Janeiro e aí tava solteiro, aí falei com uns amigos, aí falei assim, lá em Porto Alegre eu saio muito na Cuco. Eu citei uma casa que eu ia muito lá. Minha filha vai fim de semana assim e outro também. Eu era assim. Não, ela era tão bem no sentido de quantidade, né? Tão frequentada com tanta gente que se eu chegasse, tinha uma fila que se formava às 8 da noite pra abrir a casa, acho que 10h30. Não sei como é que tá hoje, né? Eu já vi a fila. E aí se tu chegasse tipo 9, tu não conseguia entrar. Então assim, mostrava que a casa tava fazendo muito sucesso. E sempre foi uma noite mais, e eu vou usar uma palavra que nós gaúchos vamos entender, mais alternativa. Era uma, né, eu não sou gay, mas era uma festa assim, que tinha homem, tinha mulher, né, tinha hétero, tinha homossexual, e homem, mulher, e era muito, muito misturado. E aí, quando eu fui pro Rio de Janeiro um dia, eu conversei com um amigo meu e eu falei, eu vou muito na Cuco e tal, que é uma balada mais alternativa. E aí ele me olhou assim, o que é uma noite alternativa? Daí eu expliquei, eu falei, assim, assado. Ele falou assim, aqui é uma noite normal. Aqui todas as noites são assim. Todas as noites são assim. E aí eu pensei assim, é verdade, né? Por que eu tenho a necessidade de dizer que lá tem mulher com mulher, homem com homem, e que lá naquele mundinho é pequeno, lá naquele mundinho é normal. Por quê? Porque se nós estamos na rua, e aí acho que vai uma coisa pro gaúcho, que normalmente é mais fechado, né? Nossa população mais criada assim nessa cultura, vai olhar, e eu sei por família, minha família é do interior, é mais conservadora, vai olhar e vai dizer assim, menino e menino, meu pai esses dias foi me contar, meu pai tem 80 e poucos anos, então, né, dou um desconto, mas vou lá e puxo a orelha dele, sabe? Ele foi dizer, porque a fulaninha tá namorando com uma menina e tal. Deu, pai, que legal, que bom, ela tá bem, ela tá feliz. E ela tá feliz? Daí ele terminou, ele, tá. Daí eu falei, pai, o senhor sabe que o senhor me falou isso porque, né, acha que é diferente, mas é normal, é natural, boba. Tudo bem. E aí, lá no Rio, tipo assim, não, mas é uma coisa... E aí, assim, o Rio tem os problemas que podem ter, mas também é uma cidade que tu vai e tem mais negros, sabe? É formada por pessoas, inclusive é mais diversa. Aí que eu queria chegar. O que tu falou assim, é mais diversa. E as crianças e as pessoas e os adultos que convivem naturalmente. Assim como eu passo por alguém e a pessoa é negra, é gay, ou é branco, ou é hétero, é uma pessoa. Né? Então acho que é bem isso, sabe, Mini? Acho que fica pra nós, eu também tenho uma menina, né? 2 aninhos e meio, quero que ela sofra menos do que quando tu era criança, do que quando a Yasmine era criança, apresentar para ela, o mundo é assim, filho. Assim. Tá? A tua casa aqui é uma casa assim, mas o mundo é assim e é muito maior. Eu até estava pesquisando aqui que as crianças, os meus filhos, eles ganharam um kit de livros de uma tia de São Paulo, que a tia se relaciona com outra mulher. E meus filhos, eles já têm essa experiência, essa conexão também com pessoas LGBTQIAP+. Então, eles têm isso com muita naturalidade, né? E aí, a gente, com regularidade, hoje, atualmente, na verdade, férias, deixamos um pouco de lado esse hábito, o hábito da leitura à noite.
E a gente sempre lê livro, assim, né? E aí, esses tempos, eles receberam esse kit, que é uma coleção da Folha, uma coleção infantil. Eu até estava vendo aqui se era esse, Pensadores para Crianças, mas não era. É um outro nome aqui, Coleção Folha Contos. Tem várias coleções, pelo que eu tô vendo aqui, da Folha mesmo, da Folha de São Paulo. E eles ganharam esse kit gigante. Depois eu vou até pedir pra gente deixar no descritivo ali do YouTube qual é esse kit, porque é sensacional. E tu sabe que daí cada a Atena tem 5, o Gael tem 7 anos, né? E aí eles vão lá e eles escolhem o livro que eles querem saber, qual querem ver. Aí, dentre todos os livros, teve um da Rosa Parks, que inclusive foi um dos que mais marcou o Gael. E a Atena é canceriana, então assim, ela chora, ela sente muitas coisas, né? Eu tenho uma mãe canceriana. Meu Deus, ela sente assim, meu Deus. E quando eu tava lendo a Rosa Parks, e até trago isso, trouxe essa questão da coleção da Folha justamente, né, como uma dica, uma indicação. Eu tava lendo e aí eles ficaram muito sentidos, assim, o Gael questionou, mas mãe, por que ela foi presa? Por que ela não podia sentar no ônibus? Como assim ela não podia sentar no ônibus? E aí eu expliquei e ele ficou muito tocado com aquilo, assim, nossa mãe, né, por ser negra, por causa da cor da pele, como assim? Não tava entendendo, por causa daquilo. E a Atena chorou, assim, ela ficou muito emocionada. E aí ela, como mãe? Mas ela era criança, ela não estava entendendo, mas ela era criança, era por quê? Por causa da pele. Então eles não entendiam como a pele poderia colocar as pessoas de um lado, outros do outro, né? E aí eu, inclusive, trouxe um exemplo para eles que não era só dos anos passados, né? Porque parece, não, mas é que isso é muito longe da nossa realidade, né? E aí eu até falei para eles, olha, há um tempo atrás, quando a mãe foi para a França, não faz tão pouco tempo, faz cerca de 15 anos mais ou menos, quando eu fui, eu lembro de ir no metrô e a parte dos vagões da frente serem para os brancos e dos vagões do fundo serem para os negros. Era descrito, assim, tinha, não? Era informal, é isso? Se posso usar a palavra informal, mas era. Há 15 anos atrás. Eu tô falando de 15 anos atrás. 15 anos atrás foi ontem. Eles adentravam nos últimos vagões. E eu não tava... será que eu tô... O que tá errado aqui? Total. O que tá errado aqui, né? E aí eu olhava e depois eu entendi, eu falei, caraca. Sendo que a França tem muitos negros na França, né? Meu Deus. E aquilo é muito chocante, assim. E aí eu falei pra eles, assim, né? E ainda assim parece ser longe, porque é na França, porque faz 15 anos, né? Então ainda é muito difícil tentar trazer pra realidade deles, né? Porque querendo ou não, por mais que os meus filhos eles tenham essa conexão com o mundo como ele é, não um mundo alternativo, né? Tentando conectar com isso que o Thiago falou, mas essa conexão de mundo, ainda assim eles vivem numa bolha. Sim. Se tu não apresentar, eles não vão saber. Então, como aproximar? E aí eu fico pensando, parece que é uma luta. Eu trabalho com literatura, né, com as crianças e às vezes em vídeo. Então, quais são os desenhos animados hoje que têm protagonismo negro? Eu achei vários. E eu passo todos eles, eu passo para eles. E aí, quando tu coloca uma doutora brinquedo, por exemplo, que é uma menina negra, que é uma que conserta os brinquedos, tu ouve da menina lá do terceiro ano, olha, o cabelo dela é igual ao meu, eu faço assim também, né? Ou o outro que diz, olha, aquela ali, parece tu usasse óculos. Parece, ou seja, aquela menina negra que é a única ali naquela turma, eles veem ela lá na tela. E eles, olha, é ela. Assim, então, para eles que é natural estar na tela, ver uma outra, causa já um pensar diferente, um olhar, né? Então, livro, vídeo...
há muita coisa hoje criada para crianças Uhum. com essas com esse intuito, né, de dar protagonismo para essas pessoas, essas etnias que não estão sendo consumidas. Sabe, Glau, que exatamente na linha do que tu está falando, a Maju Coutinho, né? Maravilhosa, jornalista talentosíssima e tal, que conquistou um espaço dificílimo, né? À frente do Fantástico. E lembro que uma vez a gente estava, quando eu trabalhei na Rádio Gaúcha, nós entrevistamos muita gente e eu lembro de uma história da Glória Maria, que ela falou quando ela apresentou o Fantástico, e ela apresentou, acho que foi a primeira mulher negra a apresentar o Fantástico, isso a gente tá falando dos anos 90, ela recebeu 80 ou 90, tá? Não lembro a data exatamente, mas a Globo recebeu cartas dizendo para tirar aquela macaca da televisão, sabe? Para tirar isso. Zezé Mota, que contracenava com o Marcos Paulo também. Eles mandavam cartas perguntando se o Marcos Paulo tá ganhando tão mal assim que precisa beijar a Zezé Mota. Ou cada vez que o casal aparecia, eu tenho que desligar a TV. Então, são coisas assim que isso hoje, que eram cartas que mandava, que a gente lia em algum lugar, hoje é o Instagram, as redes estão ainda recheadas dessas coisas. E eu queria, só para trazer agora a parte da representatividade, né? Assim como a Glória Maria conquistou, a Maju Coutinho, com muito talento, conquistou. E aí ela contou uma história uma vez de uma menina que estava assistindo o Jornal Nacional, e a Maju estava lá, né, apresentando, imagina, o Jornal Nacional. E aí a menina olhou e falou, depois eu não sei como que ela soube dessa história, mas que ela olhou, olha ali, mamãe, ela tem um cabelo igual ao meu, eu também posso apresentar o Jornal Nacional. Então tu vê assim, claro que pode, sabe? Então aí tem gente que não entende que nós precisamos, né, nós que defendemos essa bandeira, né, como antirracistas, desenhar para essa pessoa. Mas por que tem que ter um negro? Por quê? Mas por quê? Porque a criança vai olhar e ela não vai olhar um negro apenas num emprego X, apenas em algo. Ela vai ver que pode ser a pessoa que trabalha em tal, mas pode ser a pessoa que, usando essa referência para nós jornalistas, né? Assim, o Jornal Nacional. Exatamente. Então eu posso ser, a criança falou algo assim para a mãe dela. É tu ser possível, né? Tu te ver como possível naquele lugar em que tu nunca viu alguém, ou que tu comumente vê, né, outras pessoas que não uma pessoa da tua etnia, né? Então isso é muito importante. Eu lembro que nos anos 80, eu tinha ali, em 80 mais precisamente, eu tinha 9 anos, porque eu nasci em 70, então eu faço no final do ano. E nesse ano teve o festival MPB 80, que era um festival tipo aqueles festivais da Record, da antiga. Eles reviveram os festivais, e aí teve uma edição assim muito. Eu tinha os discos, né? E surgiu ali, assim, para o grande público, a Sandra de Saia Leci Brandão, que eram já cantoras que não eram conhecidas do grande público. E elas surgiram nesse festival. Quando eu vi o festival, para mim, eram essas duas cantoras. Porque eu fiquei, assim, petrificada, né? Eu lembro, eu era criança, mas lembro, na frente da TV, vendo aquelas duas mulheres que gostava de música, que gostava de samba, tinha, assim, a Alcione, que era um ícone do samba negra, mas era a Clara Nunes, que era uma mulher clara, era a Beth Carvalho, que era uma mulher branca. Aquelas duas mulheres negras retintas, que muito mais parecidas comigo, me mostraram, me colocaram na cabeça que eu era possível naquele mundo. E eu era uma criança. Então, olha a força que tem tu te vê num espaço, né? Tu te vê num lugar que tu até então não tinha visto ninguém parecido com do teu biotipo, né? Então é uma coisa, é uma força muito grande isso, né?
Representatividade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu cantas a capela ou como é que funciona? Tem que trazer a escola de samba. O Globes é músico, né? Globes, teclado. O Globes é tudo, né? Não é Globes é tudo, ele é... Não, a gente, a capela sai. Eu acho, eu queria te pedir, assim, eu falo isso sempre, né, mas gosto de reforçar que música pra mim, assim, é a forma que eu acordo, eu vou lavar uma louça, eu tenho que estar ouvindo música. Música é uma coisa assim, eu entro no meu carro, escuto lá a Gaúcha, por exemplo, pra me informar, mas rapidinho eu já quero... Peguei esse assunto aqui, já não me interessa muito, eu já passo por uma música, assim. Então eu acho que a música é transformadora. Tudo isso que a gente tá conversando, né? Se a gente tocar uma pessoinha ali que vai ser antirracista, que vai ser antimachista, né? Já valeu. Mas também queria tocar, assim, de uma forma... Vamos, porque os assuntos são difíceis, né? Que a gente tá falando, né? São assuntos que... Se pudesse não precisar falar, seria melhor. Mas queria que tu escolhesse uma música que tu gosta, assim, ou se quiser algo que tu canta no Carnaval, que eu sei que são mais marchinhas, ou o que tu quiseres, na verdade, tu que canta. Olha, eu nem tinha preparado. Agora, ao vivo. Se tu sentir à vontade, assim. Claro. Eu vou cantar um samba que é da Zilá Machado, que é uma sambista aqui de Porto Alegre. Aqui de Porto Alegre. Aqui, a gente tá no bairro de Porto Alegre. No bairro de Porto Alegre. No bairro de Gravataí, de Porto Alegre. Eu tive o prazer de conhecer e participar de um show da Zilá. Ela participou de um show meu e eu conheci... Eu acabei a conhecendo e acho que 2 anos depois ela faleceu. E ela era compositora, cantora, instrumentista. Ela fazia o seu próprio figurino também. E ela era afilhada do Lupicínio Rodrigues. Apenas. E ela gravou alguns discos, morou no Rio, viajou com orquestra. E a Zilá Machado era uma mulher negra, retinta, assim como eu. E ela dizia que ela foi uma mulher quase feliz. O que faltou para ela disse em entrevista, o que faltou para ela foi oportunidade de espaço para mostrar a sua obra, apesar de ter lançado alguns discos. Ela... Quando faleceu, ela deixou mais de 200 sambas compostos. Então, ela não teve o espaço e o reconhecimento que ela merecia. E quando eu fui fazer um espetáculo de samba lá em 2009, que era o Estandarte do Samba, e eu fiz com o grupo Flor de Ébano, que era um grupo que tinham músicos que tocavam com diversas pessoas do samba, não só aqui de Porto Alegre, como pessoas que vinham de fora, às vezes não traziam seus instrumentistas, porque ficava muito caro. Esse grupo era o que acompanhava. Sil Farney, que toca comigo até hoje no Carnaglau, Alemão Charles, Reloginho no pandeiro e outros músicos. Eles conheciam a Zilá, tocavam com a Zilá, e quando eu fui montar esse show, eu peguei os sucessos do samba, conhecia pouca coisa do samba ainda aqui do Sul, então tinha um Lupicínio, enfim, e eles me apresentaram o Zilá Machado. E num dos shows que eu fiz no Teatro de Arena desse espetáculo, no teatro, a produtora dela, que é a Silvia Abreu, que é muito a minha amiga e também me produz em alguma medida, levou a Zilá para ver o show. A gente cantou uma música juntas e ela depois cantou outra música. Ela era pequenininha, assim, ficava gigante no palco. Eu acho que muita gente precisa conhecer a obra da Zilá. E o samba tem isso também, né? Da gente saber de onde veio e saber quem veio antes e reverenciar essas pessoas. E a Zilá, eu já gravei um samba no meu disco, Brasil Quilombo. E também no show... acabou de mandar aqui, né? E no show Ialodês, que eu faço com a Loma, Mariette Fialho e a Nina Fola, eu canto um outro samba da Zilá, que é o Ziringuindim. E agora, num projeto que é o Memória Popular,
um projeto que estreou ano passado, em dezembro, é uma homenagem a Túlio Piva, Lupicínio e Zilá Machado. Então eu canto as músicas da Zilá e um dos sambas é este que... Então eu vou cantar um pedacinho aqui. Perfeito. Boa. Vamos encerrar com o Glau. O que tu acha? O ponto alto. Apenas isso. O nome do samba é O Samba Está Aqui. Só vendo quando bate o meu tamborim, sinto que o samba está aqui. O violão marcando o tom, eu canto este samba que é meu, só pra ver como o samba é tão bom. Vá dizer a ela que estou aqui para lhe ver. Sinto saudade, a solidão não me cai bem, mas vou cantar meu samba para sentir meus pés no chão. O samba é maneiro, o samba é brejeiro, espero você. O samba é maneiro, o samba é brejeiro, espero você. Aê! Maravilhosa. Demais. Lindo. Foi Clau, incrível. muito obrigado, tá? Por estar aqui. Deixa o convite para domingo, né? Porque domingo, 1º de março, tu estará em um dos locais mais lindos de Porto Alegre, a Casa de Cultura Mário Quintana, que tu chega lá, não importa o quanto tu és uma pessoa ligada à arte ou não, tu respira a cultura e tu... Te toca. É isso aí. É tipo assim... Total. Tipo aquela coisa que não existe um rio que... Nunca um rio é igual. Ninguém entra no mesmo rio 2 vezes, né? Porque tu entra no rio de atração. Exatamente. Tu entra na Casa de Cultura, tu sai diferente. Sai outra. O que tu vai fazer nesse domingo na casa? Então, dia 1º agora, tem abre a temporada, né, do Samba do Quintana, que é um projeto que quando estreou, que eu acredito que foi em 2003, eu fiz a abertura também e fiz o encerramento no ano. Então, pelo mês da mulher, eu fui convidada então para fazer participar do Samba do Quintana, que é à tarde, acho que inicia às 16 horas, e o primeiro momento é com o Thiago Ribeiro e amigos, e aí depois eu entro e faço ali uma participação, vou cantar alguns sambas de mulheres que ficaram ou compostos ou que ficaram conhecidos, né, na voz de intérpretes femininas. E fica aqui o convite para ir lá fazer essa celebração no início do Samba do Quintana e também pelo mês da mulher. Que legal. E, aliás, a gente tem que dizer que a última pessoa que esteve aqui e falou de ti foi Frank Jorge. Um abraço pro Frank. querido! Ó. Frank, nossa, assim, um ícone, quando a gente chega perto dos ícones e né, das pessoas dos ídolos, É que um ícone reconhece outro ícone. Muito bem. Maravilha! Adoro. Glau, foi um prazer imenso. Sim. Muito obrigada por aceitar vir aqui e compartilhar a tua vida, a tua visão, tua voz, tua potência, tua luz com a gente. Obrigada. Obrigada, eu agradeço. Nem conseguimos passar por tudo, pois ela é atriz, ela além de intérprete também. Mãe, mulher, negra, ante tudo isso que a gente, aquelas outras Ante tudo coisa ruim. Infelizmente, né? Ante tudo coisa ruim é uma ótima definição, né? Porque tem coisa que é ruim e a pessoa é ruim. Claro, muito obrigado, tá? Obrigado mesmo. Estamos aqui para Marcate Florestal e para tudo de bom que possa te tornar uma pessoa um pouco melhor. Isso aí. Né? Voltamos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!